Olá, bom dia mais uma vez. Estamos aqui nesse segundo vídeo, a qual nós iremos falar da diferença entre o dízimo e a oferta. É a continuação daquele vídeo anterior. Nós falamos que o livro de Hebreus capítulo 7, ele não tem a ver em proibir ou mudar a quem pode recolher o dízimo do Senhor. E aqui eu queria mostrar as diferenças, irmãos, o seguinte: entre dízimo e oferta. Nós sabemos que o dízimo ele é a 10ª parte daquilo que nós produzimos, certo? Que nós fazemos. Eu queria ler aqui um pouco a definição de dízimo. A definição de dízimo e ofertas. A palavra hebraica para dízimo, ma'aser, significa literalmente a 10ª parte. 2. No âmago do dízimo achava-se a ideia de que Deus é o dono de tudo. Aí tem os versículos aqui, Êxodo 19:5, Salmo 24:1 e etc. Os seres humanos foram criados por Ele e a Ele devem o fôlego de vida. Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido originalmente do Senhor. Nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus devolvesse parte daquilo que lhe já tinha dado. Segundo outra definição, dicionário Wycliffe, o princípio básico do dízimo é o reconhecimento de que tudo pertence por direito a Deus, inclusive as propriedades dos homens, das quais eles são apenas os guardiões. O dízimo corresponde a um testemunho oferecido em honra a Deus e em reconhecimento de tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor. Isso é um reconhecimento nosso, certo? Mas, como venho dizendo antes, está sendo ensinado e que aqueles que recolhem o dízimo do povo estão roubando o povo. Eu acho isso uma acusação muito grave, sendo que biblicamente pode ser provado isso. E ele diz que a forma correta agora é só através de ofertas voluntárias. Entendemos aqui com um pouco das explicações, o dízimo, como eu falei anteriormente, ele aparece 35 vezes no Antigo Testamento. Então, o que acontece? Nesse período tinha-se vários tipos no Antigo Testamento de dízimo. Era o dízimo da primícia, tinha alguns anos que era feito também os dízimos, o dízimo do animal, do trigo e tal, etc. Até porque na época não tinha dinheiro, então eles dizimavam com aquilo que eles assim os tinham, que era o trigo, os animais e etc. E também existisse a oferta alçada, que é completamente diferente do dízimo que o Senhor ordenou. Em Êxodo 25:2 diz assim: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração move voluntariamente. Dele tomarei as minhas ofertas alçadas. O Senhor está dizendo que do povo de Israel vai tomar a oferta alçada. Se nós formos desconsiderar o dízimo e considerar a oferta, eu estaria dizendo que nós estaria um pouco equivocado, porque quando o Senhor ele se refere lá em Malaquias 3, em que o povo está roubando ele não diz que o povo está roubando só no dízimo. Como podemos ver no verso 8 de 3 de Malaquias, diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, dizei. Em que te roubamos? Olha o que o Senhor está dizendo: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então o Senhor não está dizendo que o homem está roubando a ele, não é só no dízimo, é na oferta alçada também. Se nós formos invalidar o dízimo, devemos também invalidar a oferta alçada. Por que só lá no Novo Testamento nós vamos dar validade à oferta alçada, sendo que o Senhor está condenando os dois aqui atrás?
dizendo que o povo está roubando tanto o dízimo como a oferta alçada? Então devemos analisar com mais cautela, porque lá no Novo Testamento também Jesus afirma que nós devemos continuar dando o dízimo. Lá em Mateus 23 e Lucas 11:42, depois nós vamos chegar lá. O fato é que a oferta ela é voluntária, como também tem a continuidade em Êxodo 25, no verso 3 diz: esta oferta alçada que tomarei deles ouro e prata e bronze. Essa oferta era exclusivamente, irmão, para a construção do templo. A oferta alçada, a oferta voluntária é para um algo específico, para uma necessidade específica, ou seja, para um trabalho extra. Algumas pessoas no antigo pacto, no Israel, ofereciam a oferta alçada por uma bênção recebida, pelo um pecado cometido. Era uma oferta diferenciada, era uma oferta de agradecimento, tinha alguma colheita extra. O Senhor também, eles davam a oferta ao Senhor, a oferta alçada. A prova disso é que a oferta alçada ela é realmente voluntária, que parte das pessoas para um determinado trabalho específico que é feito, certo? Então, a oferta alçada, a oferta voluntária, ela é completamente diferente. E para afirmar isso, eu tenho outros textos aqui ainda do Antigo Testamento que fala sobre essas ofertas alçadas, mas os irmãos podem pesquisar e encontrar que são falando na média de 36 vezes. Mas eu queria me deter exclusivamente no texto de Coríntios, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, 3, verso diante, a qual ele fala que a oferta é exclusivamente voluntária, que a forma de dizimar agora, a forma de dar o dízimo, como tinha acabado, agora é só dízimo. E não é, nós estamos vendo aqui que há uma questão diferente. Antes de nós irmos lá, eu quero ler com os irmãos o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 26, que havia-se uma necessidade em Jerusalém, irmão, para que nós possamos entender, havia uma necessidade muito grande em Jerusalém, dos irmãos lá, os irmãos pobres estavam passando por necessidade. Então Paulo mandando aqui uma carta para os romanos, e Paulo em certo momento ele faz uma citação a qual vai nos levar a estudar a parte da oferta. Que você veja que eu comecei falando da oferta lá no Antigo Testamento, e agora nós vamos continuar falando aqui no Novo Testamento, que diz o seguinte, Romanos 15 e 26. Porque pareceu bem aos macedônios e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Perceba, irmãos, que o escritor aqui, Paulo, ele está dizendo que os macedônios pareceu bem a eles levantar uma coleta para os pobres de Jerusalém. Não está dizendo aqui que agora, Paulo não está dizendo aqui que agora os macedônios criaram uma nova forma de dízimo ou mudaram o dízimo, ou Paulo está afirmando isso. Jamais Paulo está dizendo isso, mas ele está dizendo que eles levantaram uma oferta, uma coleta para os pobres de Jerusalém que estavam passando por alguma necessidade. E Paulo ainda repete aqui no versículo 7, quando ele diz: isto lhe pareceu bem como devedores. Por que como devedores, irmão? Porque eles foram participantes das bênçãos espirituais. Então, se eles foram participantes das bênçãos espirituais, eles também deveriam ser participantes também nos temporais. O que é isso? Na época da dificuldade do povo de Jerusalém. Partindo aqui para 2 Coríntios 9, a qual o senhor ele afirmava que a forma de ofertar ao Senhor agora, dizimar o Senhor agora voluntariamente. Vamos decorrer novamente sobre o capítulo para ver se realmente é isso que Paulo está dizendo, que Paulo realmente mudou agora, ou os apóstolos mudaram a forma de dizimar. Vamos ver. Também, irmãos, capítulo 8, verso 1, a epígrafe diz assim: a coleta para os cristãos pobres
da Judéia. Perceba que é um povo específico lá da Judéia que estava passando necessidade. Também, irmãos, vos fazeis conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Paulo comunicando aqui os coríntios da graça de Deus que está vindo da Macedônia. Como em muitas provas e tribulações houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo, Paulo dizendo, testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ou seja, os apóstolos como é que eu posso dizer? Não obrigaram eles a dar. Eles viram a necessidade dos pobres da Judéia e colocaram em seu coração em levar essa oferta para lá. E Paulo está aproveitando a oportunidade e também está relatando isso aos coríntios para que neles também possa ser recolhida essa oferta. Vamos continuar vendo. 4 diz assim: pedimos-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se faz para com os santos. Para que se faz para com os santos. Para que se faz para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Perceba que Paulo continua discorrendo um assunto para os coríntios para que também possa esperar alguma coisa dele. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça no meio de vós. Tito começou essa coleta lá entre os macedônios e quer que ele termine no meio dos coríntios. Mas aqui, entre o capítulo 8 e 9, meus irmãos, sinto muito, não vemos nenhum ensinamento de Paulo dizendo que agora os irmãos vão, essa é a forma de dizimar, essa é a forma de... Não, preste atenção, os irmãos aqui estão fazendo uma coleta voluntária para ajudar, uma coleta voluntária, uma coleta alçada que nada tem a ver com dízimo. Não digo isso como quem manda, mas para que provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Para que sua pobreza enriquecesses. Nisto dou meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Perceba que Paulo vai conversando, dialogando com eles a respeito de tão grande é esse ministério. 11. Agora, porém, completai também, e já começando, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Então, segundo o que tendes. Segundo o que eles têm. Paulo não queria que eles dessem mais do que o que eles tinham, para que eles também viessem passar necessidade de forma alguma. Paulo apenas está dizendo que é para ele dar segundo o que eles tivessem. Isso não quer dizer, irmão, que essa é uma nova modalidade de dízimo. De forma alguma, você não vai ver isso. Portanto, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. É segundo o que qualquer um que tem, e não segundo o que não tem. Vamos aqui agora analisar, vamos pular para o versículo 9, faltam alguns versículos, mas eu acredito que os irmãos já tenham compreendido aqui, que não está sendo mudada a forma de coleta, mas sim a forma de uma doação voluntária, isso é notório. E no 9 diz assim, o 9 diz o seguinte, já a partir do verso 1, que é para que nós possamos compreender e não fazer uso das escrituras de forma errônea. Quanto à administração que se faz a favor do santo, não necessita escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me alegro de vós, para com os macedônios, que a casa está pronta desde o ano passado,
e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Estão vendo aqui, irmão, Paulo dizendo que não precisa de questionar a administração deles, porque eles estão prontos. E ele faz também um questionamento que a Macedônia e a Acácia está pronta desde o ano passado. E ele diz assim no verso 3, mas enviei estes irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja nessa parte para como... mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, passai esta, e quando passar, estáis pronto. Paulo está dizendo que não é para que seja vergonhoso, para quando ele passar já esteja pronto, porque ele tem pressa, irmão. Quem está passando necessidade tem pressa. 4. A fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos achar desapercebido, não nos envergonhemos a nós, para não dizermos vós, desde firme fundamento da glória. Perceba que Paulo tinha essa preocupação. Aí pulando lá para o 7, ele diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundou em todas as boas obras. Vocês percebam que Deus, Paulo aqui, quando ele diz que cada um contribua segundo as suas posses, ele faz a afirmação que Deus... Então, lembrando que quando ele diz que Deus, irmão, Deus ele vai retribuir, Paulo está fazendo aqui menção das escrituras lá de Melquisedeque, a qual, quando os irmãos eram fiéis no dízimo nas ofertas, Deus abençoava de forma tal. Paulo está citando essa parte aqui das escrituras, só você observar. E Deus é poderoso para tornar abundante diante de vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em toda suficiência. Devemos ler de forma literal, de forma aberta, não versículos isolados. Agora eu peço aos irmãos que, ao analisar esse texto, leiam os 2 capítulos por inteiro, capítulo 8 e capítulo 9, não leia simplesmente um versículo isolado para fundamentar uma tese sem nexo, sem fundamento, em que a quem está ensinando quer provar uma doutrina a qual não existe na Bíblia e pega textos isolados para que assim possa fundamentar suas doutrinas errôneas. A verdade é que dízimo é uma coisa, oferta é outra. E a verdade maior ainda é que nesses 2 capítulos, pegando já um pouco de Romanos, a qual Paulo está citando aos Romanos, a prontidão dos irmãos da Macedônia, ele não está dizendo aqui que agora a forma de dizimar vai ser essa, irmãos. Agora no vídeo seguinte eu vou mostrar para os irmãos que sim, Jesus afirma que devemos continuar dizimando ao Senhor. Então, mais uma vez, ao meu obrigado, e eu peço, examinem as escrituras, leiam as escrituras, busquem livros de ajuda, para que assim possa lhe abrir melhor um pouco o seu entendimento a respeito disso, certo? Então, que Cristo possa abençoar vocês e que o Espírito Santo possa abrir vossas mentes.